Olá, muito bom dia para você. O Conexão abre espaço para entrevistar os candidatos ao Senado por Minas Gerais. A partir de hoje, vamos entrevistar todos os 6 candidatos que possuem bancada mínima no Congresso Nacional e que estão disputando uma vaga no Senado. Vale lembrar que esse ano a eleição do Senado ela é de uma vaga, é 1/3 das vagas. São ao total 81 senadores no Brasil, 3 representando os 26 estados e o Distrito Federal. Assim também como aqui em Minas Gerais, são 3 candidatos, 2 na última eleição, 1 nessa eleição. A ordem das entrevistas ficou da seguinte forma: hoje, pastor Altamiro Alves, do PTB. Na próxima segunda-feira, o Alexandre Silveira, do PSD. Na terça-feira, Marcelo Aro, do PP. Na quinta-feira, Sara Azevedo, do PSOL. Na sexta-feira, Bruno Miranda, do PDT. O candidato Cleitinho ainda não nos respondeu quanto uma data para a entrevista. Então, como dito, nós começamos com o candidato pastor Altamiro Alves, do PTB. Candidato, o senhor tem 15 minutos, o seu tempo começa a contar a partir da sua resposta. No Senado, o senhor, se eleito, vai representar todo o estado de Minas Gerais. Muitos políticos, depois que já conseguem alcançar os cargos públicos, esquecem aqui da nossa região e sempre se lembram apenas da região metropolitana de Belo Horizonte. A minha pergunta é como o senhor pretende representar os vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce no Congresso, já que a nossa região sofre bastante, uma das regiões mais empobrecidas do estado. Como o senhor pretende reverter essa situação? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Alan, e a todos os nossos ouvintes da 98 FM, 94 FM, toda esta região do Vale do Jequitinhonha, Rio Doce, todos vocês, um forte abraço a todos vocês. Alan, eu aceitei esse desafio para o Senado exatamente por causa de indignação. Indignado com a situação que se encontra o nosso estado de Minas Gerais, o nosso país, e eu pretendo fazer muito por Minas Gerais, não apenas pela capital, mas principalmente também pelos interiores, porque a gente vê realmente a necessidade. Eu tenho viajado por várias cidades do interior e tenho visto a necessidade das pessoas, e a gente vai batalhar para que nós tenhamos uma Minas Gerais, de um modo geral, de uma forma muito melhor do que está, com certeza. Candidato, é o seu primeiro cargo eletivo que o senhor tenta concorrer aí, né? Por que o senhor decidiu disputar uma vaga ao Senado, né? A minha pergunta é essa: por que o senhor quer tentar uma vaga justamente ao Senado e o que te motivou a concorrer nessas eleições? Então, Alan, isso é uma coisa que está deixando muitas pessoas sem entender. Eu sou pastor há 43 anos, casado com a mesma esposa há 44 anos, com quem tem 7 filhos e 15 netos. E ninguém está entendendo por que eu fui direto ao Senado. É a pergunta que você me fez. E eu atribuo isso a um chamado de Deus, porque eu só aceitaria se fosse para o Senado, que é no Senado que eu vou poder fazer o que muitos não estão fazendo. Por exemplo, nós temos um candidato ao Senado, que é o presidente do Senado, que foi eleito por Minas Gerais, que está sendo omisso diante das pautas que tem recebido, tem sentado em cima das pautas, e eu até acho que tem sido omisso e covarde por Minas Gerais. E por isso eu quero disputar o Senado. Se todos me derem esta oportunidade, eu quero fazer a diferença, porque há muitos políticos no momento da campanha faz tantas promessas mentirosas e depois acaba esquecendo de tudo isso. Então, esta é a minha indignação, é o motivo pelo qual eu recebi o chamado e escolhi estar no Senado Federal. Candidato, o senhor disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador eleito aqui por Minas Gerais, ele é omisso, disse agora há pouco, e em entrevistas anteriores também o senhor já chamou ele também de covarde.
E dentro do Senado, a gente sabe que é preciso ter uma aliança, né? Para conseguir andar projetos, pautas, é preciso ter alianças, ter uma influência e também fazer alguns acordos políticos dentro do Congresso Nacional para conseguir que as pautas avancem. Isso acontece dentro tanto da Câmara dos Deputados, como no caso aqui em questão do Senado. Aí eu queria saber do senhor, se eleito, o senhor pretende tentar aproximar dos dois senadores eleitos nas últimas eleições aqui por Minas Gerais, para tentar discutir as questões de interesse do Estado? O senhor pretende formar essa aliança futuramente, se eleito? Claro, não somente com eles, com todos aqueles que estiver disposto a um diálogo para a gente procurar o melhor para o povo, para o Estado, para o Brasil, e não olhar para os nossos próprios interesses. Eu jamais negociarei os meus princípios e os meus valores. Então, por esse motivo, é que eu quero procurar pacificar a casa e procurar tirar tudo aquilo que está impedindo. Na verdade, a gente sabe que o governo federal, o presidente da República, o Bolsonaro, ou quem quer que fosse, jamais conseguiria governar se a casa que é do Senado Federal e da Câmara Federal, não atribuísse valores para a nação, ou aceitasse as propostas e a reivindicação e talvez projetos, PECs e assim por diante, que o governo lança e faz. Se não houver concordância entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, jamais alguém fará qualquer bom governo. Candidato, vamos falar de saúde. A nossa região é que ela sofre com uma precariedade tamanha na área da saúde. Faltam leitos, faltam vagas, faltam cirurgias eletivas. A saúde que deveria chegar à população acaba não chegando e as pessoas sofrem muito por falta disso. Principalmente aqui a população do Vale do Jequitinhonha que mais sofre, Vale do Mucuri também, do Rio Doce, consequentemente. Como que o senhor pretende melhorar a saúde? Quais são os seus projetos para a saúde de Minas Gerais, principalmente para a nossa região aqui ser eleito? Alan, primeiramente, está analisando todas as necessidades de cada município, de cada cidade, de cada estado e principalmente de Minas Gerais. Porque em falando de saúde, a gente vê que muitos políticos não dá a mínima para a saúde. Não estou dizendo todo, não estou generalizando, é claro que tem muitos bons, né? Mas a gente vê, nós tivemos uma experiência muito grande nessa área, dessa época de pandemia, de Covid, e a gente percebeu como muitos são, vou dizer mais a palavra novamente, covarde, que pega para negociar a saúde, para politizar a saúde, né? Isso é um grande desrespeito com as pessoas, enquanto pessoas estão morrendo nas filas de posto de saúde ou de hospital, e muitos estão até brincando com a saúde. E eu pretendo fazer tudo de que for, eu pretendo colocar para melhor, para resumir, priorizar. Eu pretendo priorizar a saúde, porque sem saúde ninguém vai a lugar nenhum, ninguém faz nada. Então a saúde é prioridade no meu mandato. Candidato, vamos falar de educação. O Anuário Brasileiro de Educação Básica mostrou que Minas está na 10ª colocação no ranking de educação do Brasil, do país. Quais são suas propostas para melhorar a educação dos mineiros e mineiras se o senhor for eleito senador? Claro que quando se fala de município e às vezes do governo estadual, é para eles resolverem tais situações. Mas eu, como senador, eu quero mesmo olhar de perto essa área da educação, para que nós possamos, se for, viabilizar algumas verbas para estrutura das escolas e até mesmo para os profissionais da educação, dar mais atenção e até mesmo a segurança nas escolas. As escolas hoje, em muitos lugares, estão correndo risco até de haver morte dentro das escolas, como tem havido já violência de alunos com professores. Então, tudo isso está na minha pauta, é coisa que nós vamos olhar de perto, e o que eu puder fazer para Minas Gerais como senador, com certeza estarei fazendo com muito prazer e com muita alegria. Ainda na pauta da educação, o senhor disse que defende que a educação ela deve chegar às pessoas mais pobres. Eu queria saber como que o senhor pretende fazer que a educação
principalmente das universidades federais, cheguem às pessoas de baixa renda? O senhor tem alguma proposta, algum projeto para isso? Tenho, exatamente. Eu tenho falado muito, discutido muito sobre esse assunto, inclusive, porque a classe pobre, a classe mais necessitada, dificilmente vai para uma faculdade, fica disputando lá o Enem, aquela coisa toda, e de repente nem consegue. E quando consegue, os livros são tão caros, dependendo a matéria que eles vão estar cursando, é tão caro que às vezes ele nem consegue se manter. Então, o governo tem fundos para isso, eu vou lutar para isso, para que nós possamos fazer com que a classe média, a classe pobre possa chegar no local que eles precisam chegar, no patamar que precisam chegar, porque existem muitas pessoas pobres, carentes e necessitadas, que são inteligentes, que poderiam se formar, ser um médico, ser um doutor, e, no entanto, tem tanto desejo, mas não tem oportunidade por falta de recursos. E eu irei lutar por isso. Vamos falar então sobre a situação fiscal do Estado, candidato. A dívida mineira com a União, ela está aumentando a cada dia, já passam de 152 bilhões de reais. O Estado ele tem implantado o regime de recuperação fiscal. Teve um embate o ano passado, ou melhor, esse ano ainda, né, entre o Estado e a Assembleia Legislativa. Teve ação no Supremo Tribunal Federal. E essa pauta permanece parada na Assembleia Legislativa. Mas o fato é que, apesar da proximidade do atual governo, né, aqui do Estado de Minas Gerais, a dívida com o governo federal não conseguiu ainda ser quitada, ou pelo menos renegociada. Como senador, o senhor pretende mediar essa negociação entre o governo do Estado, o senhor, representante do Estado, ser eleito, e com a União? Como o senhor pretende fazer para ajudar que Minas acabe com essa dívida? Sim, claro. Eu pretendo e vou ajudar a resolver a situação. Agora, Alain, eu volto a dizer a falta de sincronismo entre os poderes. Por exemplo, o governo do Estado de Minas Gerais entrou tentando resolver essa situação, até mesmo da dívida, mas, segundo sabemos, o presidente da Assembleia barrou tal coisa. Por quê? Não sei se por interesse político, porque é de outro partido, e aí vem aquela discussão politizando algo que deveria se resolver, né? Então, dívida não se discute, dívida se paga, e para se pagar tem que ter, claro, um bom planejamento, mas não adianta você levar, eu volto a dizer a respeito lá do presidente Bolsonaro, não adianta ele levar uma pauta com ótimos planejamentos e chega lá, tem as outras pessoas que vão bater em cima e vão tentar apagar. Por exemplo, poucos dias atrás, nós tivemos na Câmara lá aquela discussão do partido do PT para não aprovar R$600, né, para as pessoas carentes do auxílio emergencial. Foi aquela discussão lá na Câmara do PT, não aceitando. E agora eles mesmos vêm fazendo propagandas que vai pôr comida na mesa, que vai resolver isso e aquilo. Se eles não estavam querendo aprovar R$600 para as pessoas necessitadas, vai pôr comida na mesa de alguém? Então, é o mesmo que tem acontecido também na Assembleia Legislativa, com o presidente da Assembleia Legislativa em Minas Gerais. Não adianta o governo pôr pauta e ser reprovadas por pessoas que estão olhando mais para a politicagem e não para o interesse e necessidade do povo. Eu pretendo fazer de tudo para que aquilo que estiver no meu alcance como senador, eu vou fazer com certeza, e todos aqueles que confiarem em mim, eu prometo que não serão decepcionados. Candidato, vamos falar de saneamento básico, porque uma pesquisa da Universidade Federal aqui de Teófilo Otoni, que é a UFVJM, aponta que grande parte da população dos vales de Jequitinhonha, Mucuri, do Rio Doce também, estão sem saneamento básico, água tratada, esgoto tratado. A gente já sabe que no Congresso já foi aprovado o marco legal do saneamento básico, mas, apesar da aprovação, o saneamento não chega com qualidade aqui nas residências das pessoas. O que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor pretende fazer para resolver essa situação se o senhor for eleito? Uma coisa que chega com qualidade para eles é a conta, né? A conta para pagar sempre chega muito caro, cobrando aquilo que não está sendo feito. Esgoto, onde não tem esgoto, está cobrando esgoto. Então, a gente vai
procurar ver não apenas a viabilização de verbas, mas também uma fiscalização para ver onde está sendo empregado o dinheiro público que se libera para tais situações, né, para o saneamento básico, inclusive. É por esse motivo que talvez você vai me perguntar, mas muitos já têm me perguntado em outras entrevistas, a respeito de privatização. Existem situações de empresas estatais que têm que ser realmente privatizadas, exatamente para tirar a carga das costas do governo e para colocar alguma empresa que venha realmente fazer o que a população precisa. Se for de privatização, a Copasa, por exemplo, envolvendo a questão do saneamento básico, gera revolta por grande parte dos mineiros. O que o senhor pensa sobre a privatização de estatais aqui no estado de Minas Gerais? Eu acho que deve ser feita, e é até com a máxima urgência, porque o nosso povo, inclusive aí da região do Vale do Rio Doce, o pessoal tem sofrido muito com esses problemas de Vale, com esses problemas do saneamento do modo geral. Então isso tem que se resolver. E a privatização vai trazer empresa que tem condição, capacidade. É claro que para isso tudo é feito uma pesquisa, reuniões, e quando isso acontecer, vai privatizar, vai funcionar, teremos até as contas para pagar menos do que estão pagando agora e teremos um serviço à qualidade, porque enquanto a empresa está governamental, o governo não tem que ser empresário, o governo tem que estar fazendo a gestão de uma empresa, ele tem que estar cuidando do Estado, tem que estar cuidando, se é presidente da República, cuidando do Brasil e não administrando a empresa. Então, quando é privatizado, os administradores da empresa vão preocupar com quem? Não com o Estado, vai preocupar com a empresa, aí a coisa vai funcionar. E eu sou de acordo com a privatização. Candidato, faltam 14 segundos, o senhor tem agora 2 minutos para que o senhor possa apresentar aos mineiros suas propostas, fazer aqui as suas considerações finais. Eu quero desde já agradecer a 98 e a 94 FM pelo espaço que me abriram para que eu possa falar das minhas propostas e falar quem eu sou. Olha, eu quero pedir a você, meus queridos ouvintes, que confia em mim. Eu não sou falso e eu sou um pai de família, pastor há 43 anos. Há 43 anos eu trabalho já ajudando pessoas, libertando vidas. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que estavam no tráfico de drogas, na vida do crime e hoje estão servindo a Deus, estão na sociedade trabalhando honestamente pelo trabalho que eu tenho feito. E eu pretendo fazer muito por Minas Gerais e pelo Brasil, eu tenho condição de fazer, tenho cuidado de família, eu sou contra o aborto, contra a ideologia de gênero, eu sou Deus, pátria, família, liberdade e vida. Vote 142, se você me confiar de votar no 142. 142 é o meu número para o Senado Federal. Eu agradeço a todos vocês, que Deus os abençoe. Conte comigo, porque você não vai se arrepender. Minas Gerais, em todos os aspectos, será muito melhor que antes. Tenha certeza disso. Muito obrigado, Alan. Não sei se eu ultrapassei o tempo, se tem mais um tempinho. Só tem 42, só tem 40 segundos ainda, quiser utilizar. Ótimo. 40 segundos dá para abençoar todos vocês. Eu, como pastor, quero abençoar todos vocês do Vale do Jequitinhonha, todos vocês do Vale do Rio Doce, todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Deus abençoe vocês e família. Não se esqueça, 142 para fazer a diferença. Eu não sou covarde e jamais aceitaria covardia, jamais irei negociar os meus valores e os meus princípios cristãos. Deus abençoe, muito obrigado. Esse é o pastor Altamiro Alves, candidato ao Senado por Minas Gerais pelo PTB. Obrigado pela entrevista, candidato. Voltamos então aos estúdios do Conexão.